Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs. Estamos dando início a um novo programa Momentos de Luz. Para quem ainda não me conhece, sou Cláudio José Miranda, apenas um irmão antigo da doutrina, 36 anos de Santo Daime, que vem compartilhar revelações, insights que vem recebendo, tanto nos trabalhos quanto nas suas meditações, nessa minha busca espiritual desses anos todos. No programa anterior, falei sobre a importância do jejum, da fala, ou da palavra, do uso da palavra e do canto na doutrina. O tema do programa de hoje é a importância da alimentação e da oração, não só na doutrina, mas em geral também, para todos aqueles que seguem um caminho espiritual, de busca espiritual. Primeiro, a questão da alimentação. Esse tema precisa ser abordado, antes de mais nada, de uma forma mais ampla. Não diz respeito só ao corpo físico, mas também a alimentação também diz respeito à alma e ao ego. Podemos perceber que na maioria das pessoas a alimentação do corpo físico é muito mal feita. A alimentação da alma é pouco feita e a alimentação do ego é muito feita, sem percebermos. Bem, em relação ao corpo físico, a maioria dos santos, instrutores espirituais, sempre recomendam o caminho do meio, ou seja, nem uma importância exagerada em relação à questão da alimentação, ao seguimento rígido de determinadas doutrinas e dietas alimentares, assim como o relaxamento, o desleixo em relação à nossa alimentação. Lembrando que a gula é considerado um dos 7 pecados capitais. Lembrando também que o padrinho Sebastião dava importância à questão da alimentação. Ele recomendava que na doutrina e em geral também, a pessoa que busca a espiritualidade deve comer pouco. E ele é um exemplo vivo disso, tanto que ele é uma pessoa mais magra, na compleição mais magra, porque ele pratica aquilo que ele falava, praticava aquilo que ele falava. Nessa questão das dietas, existem várias tendências, todas elas muito válidas, com pontos positivos. As principais é a macrobiótica, que valoriza a combinação entre os alimentos yin e os alimentos yang, basicamente. Temos a dieta vegetariana, que exclui o uso da carne. Existe a dieta vegana, que elimina qualquer coisa de origem animal, inclusive queijos, laticínios, qualquer coisa de origem animal. Existe a dieta higienista, menos conhecida, mas também muito importante, com elementos muito válidos, que valoriza a questão da combinação entre os alimentos e da proporção entre alimentos alcalinos e ácidos. E existe a proposta da alimentação viva, que valoriza a vitalidade, a energia vital contida nos alimentos. Uma alimentação que valoriza grãos germinados e sucos verdes em geral. É muito boa. Na verdade, não podemos ser rígidos em relação à questão da alimentação. Cada pessoa é única e cada pessoa deve procurar a alimentação que melhor responde às suas características próprias. Existem regras gerais. E essas regras gerais dizem que devemos procurar uma alimentação mais natural possível,
mais orgânica possível, mais integral possível, mais viva possível e mais harmonizada possível. Procurando também, sendo possível, menos carnes, menos açúcar branco, menos alimentos industrializados. O uso de bebida alcoólica deve ser feito de forma moderada, dando preferência a bebidas fermentadas como vinho e não a bebidas destiladas, né, mais fortes. Tá? Lembrando que Jesus, nosso grande exemplo e mestre, bebia vinho e comia de tudo, tá? Comia de tudo, inclusive carne, comia peixe. Tá? E por quê? Porque, como ele mesmo falava, o mais importante não é aquilo que entra pela nossa boca, é aquilo que sai de nós. Nossas palavras, nossos sentimentos, né, que expressam nossos pensamentos também. Tá? Isso não quer dizer que há um sinal verde para engolirmos qualquer porcaria. Tá? É característica de amor a nós mesmos, né, que é um dos 3 amores principais, amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, né, é sinal de amor a nós mesmos procurarmos uma alimentação saudável. Tá? Então, por isso, a questão da alimentação tem o seu lugar. É importante termos uma boa alimentação seguindo esses critérios básicos gerais que eu acabei de colocar. Ser flexível, porque cada pessoa é única. Né? Eventualmente podemos cometer certos exageros por razões diversas, né? Até porque às vezes somos convidados para comer na casa de pessoas que nos convidam. Tá? Devemos aceitar e comer aquela comida que nos é servida. Jesus fazia isso e assim também devemos fazer nós. Seja por uma questão de educação, seja por questão de um descontrole qualquer, e exageramos na comida, comemos uma comida que não nos faz bem, sempre podemos compensar fazendo um jejum, né, purificador no dia seguinte. Importante comer pouco e comer bem. Outra coisa muito importante, que não é muito bem valorizada pelas pessoas que preconizam dietas, é a importância do como comer. Tem um instrutor espiritual, que eu já falei dele aqui em outras oportunidades, que é o Mikhail Ivanov, um búlgaro que viveu na França, um dos principais místicos cristãos contemporâneos, cuja obra eu recomendo muito. Ele que ensinou a importância do sol, ele é o principal representante moderno do cristianismo solar, e ele fala sobre vários assuntos, inclusive sobre alimentação. Ele tem um livrinho chamado Yoga da Alimentação, em que ele fala que é mais importante como nós comermos do que aquilo que comemos. O que significa isso? Que devemos comer com consciência, fazer do ato de comer um ato meditativo. Ele fala que nós comermos com atenção, né, podemos alimentar não só o nosso corpo físico, mas também os nossos outros corpos sutis, corpo etérico, corpo astral, corpo mental. Por exemplo, né, lembrando de onde vem a comida que nós comemos, todo o percurso que vem do fazendeiro, do agricultor que planta aquele vegetal, tá? Que depois é transportado e é levado ao comércio, depois chega na nossa mesa, lembrando de todos os elementos que contém, né, aquele alimento, lembrando que os alimentos são cartas de Deus em formas de alimento, né, para nosso corpo físico, astral, emocional e mental.
Então nós fazemos um trabalho mental, né? Nós estamos alimentando o nosso corpo mental, tendo uma postura de reconhecimento do lado sagrado do alimento, agradecendo esse alimento, nós estamos alimentando o nosso corpo emocional. Outra coisa que podemos fazer, né, é agradecer aos anjos dos 4 elementos. Em todos os alimentos encontramos elementos da terra, da água, do ar e do fogo. Fogo que vem do sol e o fogo que cozinha o alimento. Então podemos agradecer ao anjo da água, o anjo do ar, o anjo da terra e o anjo do fogo, enquanto comemos. Ao fazermos isso, nós fazemos o ato de comer algo sagrado, tá? Uma santa ceia, tá? Que nos revigora não só fisicamente, mas também espiritualmente. Lembrando que a alimentação, a cozinha, né, não é um caminho que nos leva ao céu nem ao inferno. Tá? São nossas ações, palavras e sentimentos que nos conduzem ou para cima ou para baixo. Não é a comida. Tá? A comida é algo auxiliar, tá? Que nos possibilita ter uma saúde melhor e um corpo físico mais adequado para nos tornarmos um instrumento melhor do espírito, né? Que está sendo despertado pelo nosso trabalho espiritual. Lembrando também que é mais importante esse trabalho espiritual que ajuda a ampliarmos a nossa consciência. À medida que essa consciência é ampliada, expandida, automaticamente, naturalmente, nós vamos escolher a melhor comida, tá, para nós. Tá? Então, enfatizemos sempre o trabalho interior da consciência e não tanto a alimentação, né? Sempre lembrando que ela não é sem nenhuma importância, mas nunca é o mais importante. Quem dá muita importância à questão da alimentação, a dietas, acaba fazendo uma divisão, uma separação entre as pessoas. Não, eu sou como isso, não sou igual aquelas pessoas que comem aquilo que não presta, que é contra a ordem divina. Tá? Isso separa as pessoas, tá? Em vez de unir. E outra coisa, isso acaba alimentando o ego, faz essas pessoas se considerarem superiores e melhores que as outras, só porque elas comem uma alimentação que, segundo elas, é a mais correta e as outras pessoas comem a alimentação que, segundo elas, seria errada. Tá? Então, cuidado com o ego que utiliza tudo, tá? Para se reforçar e impedir o nosso crescimento espiritual. Como eu falei, né, a alimentação não diz respeito só ao corpo físico, que é o que nós tratamos até o momento. A alimentação também diz respeito à alma. Podemos e devemos alimentar a nossa alma, que normalmente está subalimentada. O que alimenta a nossa alma? As principais coisas são as seguintes: o silêncio interior, tá? Que nos é proporcionado pela prática da meditação. Meditação não só entendida como o silenciar dos pensamentos de olhos fechados, mas como o silenciar dos pensamentos no dia a dia, procurando estar presente naquilo que nós fazemos. Tá? Esse silêncio interior alimenta a nossa alma. Outra coisa que alimenta a nossa alma é a contemplação da beleza que encontramos principalmente na natureza, no nascer do sol, no pôr do sol também, em obras de arte verdadeiramente belas. Tá? Então a beleza alimenta a nossa alma. Outra coisa que alimenta a nossa alma são palavras de sabedoria, palavras contidas em grandes mestres,
como Jesus, Buda, Lao Tse, tá? Em livros sagrados e nos ensinamentos de santos iniciados e grandes instrutores espirituais. Tá? A leitura atenta, feita com o coração, alimenta a nossa alma. Outra coisa que alimenta a nossa alma também é a música elevada, música espiritual, né? Os hinos, e não só os hinos, também existem músicas elevadas em todos os ritmos, em todas as tradições, em todas as culturas. Né? Música clássica ocidental, né? Tem grandes exemplos de músicas que nos elevam, tá? E alimentam nossa alma. Ao contrário de músicas, tá? Que nos levam para baixo. Né? Existem ritmos e determinadas músicas que despertam o nosso eu inferior, nossa sensualidade, nosso lado animal, que trazem caos, destroem a nossa aura. Tá? Então é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Né? Tem certas coisas que não dá para evitar, mas podendo evitar, devemos evitar determinadas músicas, tá? Que alimentam esse lado animal, esse lado inferior do ser humano. E elas existem para isso mesmo. São manifestações das forças negativas que procuram, né, prender as pessoas, né, nesse lado animal, nesse lado inferior, impedindo a nossa evolução espiritual, que é o nosso destino. Tá? Lembrando também que no caso, né, dos nossos trabalhos de Daime, como já falei em outra oportunidade, cada trabalho de nós reproduzimos a Santa Ceia, onde Jesus falou, né, que relacionou o vinho ao seu sangue e o pão à sua carne. Isso aí é esotérico. Tá? É preciso ler isso de uma forma simbólica. Qual é o sangue do Cristo? O seu amor. Qual é a carne do Cristo? A sua sabedoria. Tá? E no caso do nosso trabalho, nós fazemos isso, né, ao bebermos o Santo Daime, que representa o sangue do Cristo, porque ele possibilita abrirmos o nosso coração e despertarmos o amor que está dentro de cada um de nós, na nossa essência divina. E ao escutarmos e cantarmos os hinos, nós estamos nos alimentando, né, do pão celeste, que são as palavras de sabedoria contidas nos hinos. Então, por isso, cada trabalho de Daime é também uma santa ceia. E eu falei também que existe a alimentação do ego, tá? Que é aquilo que, em função da nossa inconsciência, é feito quase cotidianamente pela maioria de todos nós. O que alimenta o ego? O ego vive, antes de mais nada, da atenção dos outros. O ego quer atenção. Tá? Por isso que as pessoas falam. Tá? A maioria das coisas que nós falamos, como eu falei no programa anterior, tá? Fala para atrair atenção. Não falamos coisas úteis, verdadeiras e belas, que possam realmente ajudar os outros, tá? E contribuir para um melhor ambiente. A maioria das coisas que nós falamos, tá, é para atrair a atenção dos outros. Tá? E certas pessoas falam muito, falam sem parar. Né? São pessoas carentes, vazias internamente, que são uma espécie de vampiros energéticos. Então, cuidado com o excesso de fala. Né? Por isso que tem aquele hino, ouve muito e fala pouco, para podermos escutar os nossos caboclos, né? Como o mestre Irineu falou. Né? Então, esse cuidado com o falar está presente na doutrina. Tá? Então, o ego se alimenta da atenção dos outros, se alimenta de barulhos que também chamam a atenção e, né, de tudo aquilo que nos faz buscar a aceitação,
o aplauso, o reconhecimento dos outros, tá? O ego precisa disso, não o eu superior. O eu superior, ele se basta a si mesmo, tá? Ele sabe que está certo porque está ligado com Deus, tá? Ele faz aquilo que é certo pelo amor àquilo que é certo. Ele ama porque ele sabe que o amor é o caminho certo. Ele não finge amar, não finge fazer coisas boas, não se passa por bonzinho para ser aceito pelos outros, tá? Então, cuidemos para não alimentarmos o ego, tá? O ego, pelo contrário, ele tem que sofrer realmente uma dieta cada vez maior, tá? Para que ele vá diminuindo de tamanho até sumir, tá? E nós utilizarmos essa personalidade, essa identidade que somos eu, você, o João, a Maria, né? Apenas como uma capa, né? Uma máscara que usamos para interagir socialmente, mas nós não nos identificamos com essa persona, com essa personalidade, com essa identidade exterior que a sociedade nos deu, e enquanto estivermos vivendo sociedade, vamos ter que usar essa identidade, mas não nos identificarmos com ela. Tá? O trabalho espiritual, seja ele qual for, tem esse objetivo. E é para isso também que tomamos o Daime, para superarmos o ego, encontrarmos o nosso eu superior, nosso Cristo interior. Bem, o segundo tema do programa de hoje é a questão da oração. E junto com a oração aqui estou incluindo também as afirmações, né? Afirmações, né, tanto oração quanto afirmações, né, são úteis para nos ligarmos ao mundo espiritual e para doutrinarmos, condicionarmos o nosso subconsciente, mudarmos a programação, tá, inconsciente que todos nós temos de alguma forma. Então, a oração é uma das principais práticas ascéticas que acompanham todo buscador espiritual sério. Entre essas práticas ascéticas, que eu já falei também em outros programas, inclui a contemplação de olho aberto, da beleza do nascer do sol, a meditação, silenciar da mente, silenciar interior, o estar presente no aqui e agora, e o estudo, que foi o tema de um programa anterior. Tá? Então, a oração, né, ela ajuda essa ligação com Deus e ajuda a reprogramar, né, o nosso subconsciente, junto com afirmações. Tá? Afirmações aqui, né, existem várias afirmações que podemos fazer. Tem certos caminhos que valorizam muito a afirmação, ou decretos, né? Fala, eu sou um ser de luz. Tá? Outra afirmação, eu sou um sol de luz, vida e amor. Tá? Essas afirmações podem ser feitas num momento específico de oração, ou podem ser repetidas em momentos do nosso cotidiano, quando estamos andando no meio da rua, fazendo uma caminhada. Essa repetição pode ser verbal, se possível, ou pelo menos mental. Tá? A oração não é para ser feito mecanicamente. Tá? Isso aí costuma acontecer quando em orações que temos o costume de repetir, como por exemplo o Pai Nosso, a Ave Maria e outras. De tanto repetir, a gente acaba fazendo mecanicamente. E essas orações, todas elas têm um sentido profundo, esotérico, que pode e deve ser estudado para ser melhor aproveitada. Vários instrutores espirituais, né, explicaram, o próprio mestre Irineu mesmo tem uma explicação do Pai Nosso, da Ave Maria também. Procurem, que vocês vão encontrar vários instrutores espirituais, como esse Mikhail Ivanov,
tem um texto excelente sobre o Pai Nosso. Tá? É muito mais profundo do que nós pensamos. Tá? E uma coisa importante, independente da gente ter acesso a esse conhecimento mais profundo, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente está falando, principalmente naquela parte que fala do perdão. Né? Tem uma parte que fala, perdoai nossas ofensas ou dívidas, dependendo da tradução, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então preste bem atenção, tá? Se nós estamos tendo a capacidade de perdoar quem nos tem ofendido. Porque se nós não estamos tendo essa capacidade de perdoar, eu sugiro que a gente pense 2 vezes antes de fazer essa oração. Porque essa afirmação específica, né, uma das afirmações do Pai Nosso, ela nos condena. Nós estamos condicionando o nosso perdão à nossa capacidade de perdoar o outro. Então, se nós não estamos tendo essa capacidade, né, prestemos bem atenção antes de fazer essa oração. Melhor que não a fazermos, né, trabalhemos o perdão, né, que é um dos ensinamentos, né, de Jesus, né, perdoai os nossos inimigos. Tá? Por quê? Porque o inimigo, na verdade, é um amigo disfarçado. Aquele que nos ofende, aquele que nos apresenta como inimigo, é uma pessoa que nos ajuda a evoluir, nos ajuda a crescer em consciência, a crescer em amor. Se não fossem essas pessoas antipáticas, negativas, prejudiciais, não iríamos exercitar nossa capacidade de amor e perdão. Tá? Além do fato de todos nós sermos um só. Tá? Eu, o outro e Deus somos um só. Né? A gente sentindo raiva do outro, estamos sentindo raiva de uma parte de nós mesmos. Não perdoando o outro, também não estamos perdoando uma parte de nós mesmos e de Deus, que é o outro. Tá? Então prestemos atenção nisso, nos lembremos disso sempre que fizermos a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Outra coisa, podemos criar nossa própria oração, né? Podemos estabelecer o nosso diálogo único e pessoal com Deus ou com Jesus. Mas lembremos de não pedir coisas, né? Se é para pedir, que peçamos força, que possamos pedir virtudes, né? Fortaleza, confiança, humildade, né? Virtudes que nos ajude a enfrentar as situações que a vida nos coloca e os desafios que a vida nos coloca. Tá? Não peçamos coisas, dinheiro, né? Posses, poder, tudo isso é do mundo da ilusão. Estamos desperdiçando, tá, a oração. Tá? Esse momento sagrado que é a oração. E para terminar, tá, eu queria lembrar que a principal oração, a mais importante oração de todas, é a oração de agradecimento. Tá? Devemos agradecer tudo que temos e o que não temos também. Tudo de bom e aquilo que aparentemente é ruim. Porque na verdade não é ruim. Porque Deus não nos manda nada de ruim. Deus quer sempre o nosso bem. Tá? E certas situações desagradáveis somos nós mesmos, pela nossa ignorância, que atraímos. Tá? E mesmo assim devemos agradecer a saúde que temos, a doença que nos permite refletir sobre aquilo que nos fez cair doentes, agradecer os amigos, agradecer os inimigos, agradecer as pessoas que vêm na nossa vida, agradecer as pessoas que se afastam da nossa vida, agradecer, né, o sol, a lua, as estrelas, agradecer a natureza, agradecer cada dia, agradecer o fato de termos, né, um pouco de saúde, de estarmos de pé, de termos uma mente que pensa, uma boca que fala, mãos que podem ajudar, pés que podem nos levar para lá e para cá. E mesmo que estejamos
imobilizados, entrevados numa cama, que agradecemos essa situação também. Por alguma razão, né, estamos passando por isso. E tudo pode ser aproveitado. Tudo pode ser aproveitado. Tudo pode ser transformado em mais consciência, em mais amor. Portanto, agradecemos a tudo e a todos. E o agradecimento é uma porta especial que nos leva ao reino do amor, que é onde está Deus, onde está a nossa verdadeira natureza, onde está a nossa salvação, o amor divino. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse programa de hoje. Lembrando que existem vários outros programas, se não me engano, esse é o 10º programa. Esses programas todos estão disponíveis nas plataformas da Rádio Cruzeiro Universal. Queria convidá-los também a conhecer, tá, o meu canal do YouTube, que se chama Cláudio Igreja Invisível, o meu perfil no Facebook, Cláudio José Miranda. Estou aberto ao diálogo, estou aberto a contestações, estou aberto a retirar dúvidas, né? Basta me procurar, né? A Rádio Cruzeiro Universal pode facilitar esse comunicação comigo, né? O Messages do meu perfil do Facebook também é um canal para ver esse diálogo e tirar dúvidas, e também aprender com todos aqueles que estão me acompanhando, porque todos nós temos uma contribuição a dar, independente do grau de evolução que nós possamos estar. Então, agradeço a atenção de todos e todas, e até o nosso próximo encontro.